CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia, tudo bem? Andréia? Oi, eu tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem, você tá me ouvindo? Perfeitamente. Andréia Salsa sempre nos ajuda aqui na nossa vida profissional. Andréia é consultora de pessoas e gestão, mentora de líderes, professora da FGV e nossa comentarista de todos os atributos no currículo da Andréia. Ela bota em letras miúdas lá embaixo, comentarista do CBN Cotidiano. Eu acho que não, Tamara, porque a Andréia, ela tem uma relação com a gente da CBN que ultrapassa as ondas do rádio, rede social e tudo mais, entendeu? Andréia, Verdade. parece que o ouvinte pediu a sua sugestão hoje, o tema para você debater. Vamos ouvir o pedido da ouvinte que ela mandou pra gente? Vamos sim. E Mário, 2 segundos aqui que travou. Vamos lá, peraí. Olá, time CBN. Eu sou a Camila Matos e eu quero pedir um tema no quadro Vida Profissional. Bom humor no trabalho. É possível um líder ser bem-humorado e ainda assim gerar resultado? Conta pra gente aí, pessoal. O ouvinte pediu, a gente obedece, né, E Mário? claro que o André vai estender um pouquinho o tema. Qual o limite entre brincadeira sadia, brincadeira que passa um pouquinho do ponto? Ela já até falou sobre isso aqui outras vezes. Mas enfim, André, ninguém precisa ser sisudo para ser sério ou para ser eficiente, né? É verdade. Vocês não estão me ouvindo bem, né, Mário? Perfeitamente. Então boa tarde oficial para todo mundo, para os ouvintes, para os colegas do estúdio. Até porque, Mário, quando a gente pensa assim, né, qual é o contrário de bom humor? É mau humor, né? E mau humor, eu não conheço ninguém que goste de mau humor. Então, que a gente possa se relacionar com pessoas que tenham bom humor e a gente também possa ter bom humor. É claro que um dia ou outro, né, todos nós estamos de mau humor, mas aquela pessoa que se mantém, e algumas pessoas fazem questão, né, de mostrar mau humor ou expressões, né, que denotem ali que a pessoa não tem lá um humor muito bom, é sempre ruim, mas não tem, muito pelo contrário, é até positivo que a gente tenha bom humor e isso está diretamente conectado à performance, porque a gente se sente melhor em lugares onde as pessoas têm bom humor, né? Andréia, essa questão de relacionamento com colegas, com liderados, com os líderes também, isso é levado muito em consideração? A pessoa que desempenha bem, mas no relacionamento ela deixa a desejar. Não estou dizendo que tem que ser amigo de todo mundo, mas aquela pessoa que às vezes está falando mal do outro, enfim, que gera um clima meio ruim na equipe. Isso, profissionalmente, vem sendo levado mais em consideração ou nem tanto? O importante é resultado. Sem dúvida. Inclusive, tecnicamente, a gente chama, né, de soft skills, né, que são as competências comportamentais. Então, tem muita gente subestimando a relevância dessa questão comportamental para as entregas profissionais e o quanto a gente se relaciona, e naturalmente agradecendo já a contribuição da Camila, né? A Camila fala muito do papel da liderança, mas isso cabe também para colegas de trabalho, né? Então, o quanto eu me relaciono adequadamente, minimamente ali com educação. Então, acho que a gente está falando pouco em falta de educação no ambiente de trabalho e que algumas pessoas dão outro nome, discrição, reserva, mas às vezes tem ali uma falta de educação. Então, você pode ser uma pessoa discreta, reservada, tímida ou muito entusiasmada, de muito bom humor, mas todo mundo, quando chega no trabalho, é fundamental dar bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do turno que a pessoa encontre. Vai sair do ambiente profissional, pedir dá licença, né? Agradecer quando alguém, enfim, te ajudou de alguma forma. Então, tem coisas muito básicas que a gente está deixando de levar em consideração e dando outros nomes que não os nomes que a gente precisa dar, por exemplo, a falta de educação, que às vezes acomete o ambiente profissional e que acaba influenciando diretamente no que a gente chama também de clima organizacional, né? Que é essa atmosfera mais psicológica em que a gente se sente bem ou mal no ambiente de trabalho, dependendo de como as pessoas se comportam. Uhum. O clima organizacional, ferramentas para aferir isso, não dá? Não tem que a gente pesquisa de clima e tal. Isso vem sendo desenvolvido com o tempo também, Andréia? Ou essas ferramentas são as mesmas de sempre porque são eficientes? Assim, até que ponto as empresas levam em consideração o clima nesse ambiente não está muito bom? Enfim, o que você pode dizer para a gente? Como é que se mede o clima
Não o clima, temperatura, evidentemente. O clima ali dos colegas, o relacionamento e também até que ponto isso faz diferença para o sucesso de um líder. Existem muitas pesquisas, né, Mário? Pesquisas, inclusive, muito eficientes, pesquisas de engajamento, pesquisas de clima mesmo, tem esse título, né? Pesquisas de clima, e que podem, sem dúvida, apontar. Mas ela funciona na medida em que um ambiente me gera segurança, porque concorda que quem está do outro lado é um ser humano que precisa responder. Se eu não me sinto segura naquele ambiente, por exemplo, que está cheio de gente com mau humor, ou gente que tem pouca educação, e eu tenho ali uma dependência muito grande daquele ambiente profissional, a probabilidade de talvez eu não responder de forma sincera e acabar gerando um resultado diferente é muito grande. Então, eu digo que essas ferramentas, elas são proporcionalmente assertivas no ambiente de confiança, ou mais confiança ou menos confiança, porque tem ali um profissional que vai precisar responder, ele pode responder de forma, né, verdadeira ou não, porque se sente ameaçado. Mas existem outras coisas do dia a dia que a gente pode observar, né, Mária? A gente tem comportamentos muito clássicos para a gente detectar ambientes de trabalho que a gente chama de ambiente tóxico, né? As pessoas não se falam. Quer ver uma característica muito interessante, Mária? É o silêncio. Lugares absolutamente silenciosos, é claro que depende da atividade profissional, tem ali que ter um mínimo de silêncio, mas aquele silêncio retumbante, vamos dizer assim, que a gente chega num lugar e ninguém fala, ninguém ri, uma reunião que ninguém faz pergunta, isso tudo são sintomas que podem apontar para esse lugar de clima organizacional mais tóxico, né? Um ambiente onde as pessoas não se ajudam, um ambiente onde não tem bom humor, e aí voltando um pouco para o tema, né? E as pessoas confundem às vezes bom humor com necessariamente você ser o piadista da empresa, e nada contra os piadistas, eu adoro inclusive uma piada, mas um bom humor é aquele que você inclusive ri da piada do outro, porque todo mundo riu e é engraçado, e você ri também. Agora, até para o bom humor, Mário, a gente tem que ter alguns cuidados. É claro que a gente está indo, né, para um campo das pessoas de mau humor ou de um clima organizacional não saudável, que a gente chama tóxico, mas também tem que ter um pouco de cuidado nesse limite até do próprio bom humor, como você muito bem disse no início, né, para não passar uma imagem de inadequação ou de atravessamento ali de um limite, de uma intimidade que o colega não te dá e você acaba para gerar uma piada, aquela clássica, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Tem que ter cuidado com essa afirmação no ambiente de trabalho, que você pode gerar algum desconforto. Então, essa questão do ponto forte, né, da pessoa ter um bom humor, normalmente são pessoas mais energizadas, sociáveis, né? Elas têm uma capacidade maior de adaptação, porque tem esse jogo de cintura no que a gente chama de soft skills, que são essas competências comportamentais. Mas se não tiver cuidado nesse tom do bom humor, rapidamente a gente pode ser percebido como alguém, às vezes até um pouco perturbador, intruso, né, que ultrapassa ali aquele limite do respeito ao colega, ou exibicionista demais, ou tagarela demais, ou impulsivo demais. Às vezes, por exemplo, você vai participar de uma reunião que o tema é mais pesado, talvez uma reestruturação aí da empresa que vai ter que demitir muitas pessoas. Então é um tema pesado, né? Você vai estar ali interferindo diretamente na vida objetiva das pessoas e o sujeito entra na reunião fazendo uma piada. Não cabe, né? Assim, a gente tem que ter esse bom senso. E tudo isso é autoconhecimento, né, Mário? Que é uma palavra muito chave para qualquer profissional, especialmente para os líderes. Se a gente não tem automaestria, fica difícil da gente fazer ali a maestria do ambiente externo, né? Mas, sim, respondendo aí objetivamente, o bom humor é algo muito positivo na carreira, no ambiente profissional e para os resultados de um líder ou de qualquer pessoa de uma equipe, né? Eberson tem uma mensagem para você, André. Legal. Boa tarde, pessoal. Eu acho que, na verdade, o líder é a arte de liderar, é a arte de você ficar perto do time e longe ao mesmo tempo. Como isso, né? Parece maluquice, mas, na minha opinião, perto o suficiente para poder
contagiar, passar o bom humor, inclusive, né? Manter um ambiente agradável e descontraído, e longe também o suficiente para poder não ultrapassar a linha ali de que o excesso de descontração prejudique o bom andamento e, com isso, prejudique a entrega do que foi solicitado, né? A entrega do resultado. Então tem que estar muito perto para viver tudo isso junto e poder contribuir e facilitar a vida do time. E longe também para, em caso de ajustes ao longo do período, você tá bem tranquilo e à vontade para ir ajustando e conduzindo a equipe. Aí, a opinião do Eberson, André. Muito legal o que ele traz, mas eu só colocaria como ponto de atenção, na realidade, uma complementação ao que ele trouxe, né? Isso precisa ser combinado com o time, porque na medida, se isso não for combinado e a nossa intenção, ela pode ser lida pelo outro de diferentes formas, a partir do meu comportamento, porque o nosso comportamento, ele traz mensagens, né, que cada um interpreta de uma forma. Se eu não deixar isso bem claro, as pessoas podem não ser capazes por si só de interpretarem o que eu estou querendo dizer a partir do meu comportamento. Por quê? Porque essa coisa longe, perto, no mundo real, né, no campo da teoria é mais fácil, mas no mundo real ela é complexa e eu não consigo afirmar se isso é tão cartesiano, né? Uma hora eu estou muito próximo, outra hora eu estou muito afastado. Então, essa combinação, dizer, aqui é um ambiente que a gente vai poder, né, ter bom humor, conversar, mas em alguns momentos a gente vai precisar ter um pouco mais de seriedade quando as entregas precisam ser, né, realizadas, ou quando eu, como líder, vou precisar tomar decisões mais sérias, porque senão a equipe pode ficar um pouco confusa. E esse problema de comunicação, né, Mário, 9 em cada 10 empresas têm problemas, porque as pessoas imaginam que a minha atitude é óbvia, mas não necessariamente que é óbvio para você, é óbvio para mim. Então, nada como conversar e deixar isso de forma transparente. Mas sim, essa arte, como diz bem o ouvinte, ela é importante, mas sem ter medo, né, Mário, da gente se relacionar de forma afetiva no ambiente profissional. Eu trabalho com muitos líderes e muitos líderes têm esse medo. Eu queria me aproximar mais do fulano, né? Ele me convidou para, às vezes, ser padrinho de casamento, ou padrinho do filho, ou para sair no final de semana, e eu fico com medo de ter uma aproximação e depois confundir. Eu acho que esse mito a gente precisa desconstruir, porque tem vários autores, várias pesquisas que mostram que essa aproximação afetiva, ela é responsável por um aumento muito grande de engajamento, porque proximidade confere confiança, né, Mário? Um ambiente profissional onde eu me sinto seguro, e muitas vezes através das próprias relações, isso é muito importante. A gente até falou um pouquinho disso no outro viés, no último encontro, quando a gente falou de networking, né? Porque essas relações mais pessoais, elas trazem muitos benefícios também para a carreira e nas relações quando eu sou líder com a minha equipe, né? Mas sim, é sempre importante ter esse equilíbrio. Sim. Hoje o tema foi sugestão da nossa ouvinte Camila. Isso. Você permite que eu sugira um tema para o próximo comentário seu, André? Vamos lá. Você já tinha sugerido uma, mas eu e a Adalberto a gente vai só acumulando. Mas manda aí que as suas dicas são sempre ótimas. A nossa agendinha de temas para Andréa Salsa está bombando, Mário. Mas manda, Mário, manda. Você usou 3 vezes a palavra reunião, que muita gente dá até uma tremedeira. Eu queria que na próxima segunda-feira, se possível, você explicasse para a gente qual é o procedimento adequado e o inadequado em relação à reunião. Com que frequência a reunião deve acontecer? Como é que se organiza uma reunião? É importante dizer o que vai ser debatido, quanto tempo deve demorar a reunião, para que as pessoas se preparem. Tem gente que faz reunião demais. Como notar se a reunião está improdutiva? Você chegou a falar aquela reunião em que ninguém faz pergunta, ninguém discorda, abre o olho que as pessoas estão, na verdade, meio enjoado daquele líder ali que está falando. Enfim, tem sinais que quem é líder pode perceber que a reunião está sendo um fracasso ou que a reunião está sendo produtiva. É possível você trazer eu ia dizer aqui, um tutorial de reunião para a gente, André?
Sem dúvida, Mário, até porque eu brinco que se a gente ganhasse por reunião, estava todo mundo rico, né? Então não é possível que a gente precise tanto de reunião, porque a gente faz reunião e depois tem que ter tempo para fazer o que se decidiu na reunião, né? Porque as pessoas esquecem que o que combinou na reunião tem que ter tempo, só que tem outra reunião, e aí eu fico sem tempo para fazer as coisas que precisam ser feitas e as prioridades. Mas eu acho que é um ótimo tema, sim. A gente pode conversar sobre isso, sim, na próxima segunda. E qual era o outro tema que eu te sugeri que eu esqueci? Perdi o emprego. E agora? Perdi o emprego. E agora? Vamos reunião, depois a gente vai no Perdi o Emprego e Agora, pode ser? Pode. O pessoal que está desempregado não vai gostar muito, não. Mas... Meu Deus, o que eu faço? Mas vamos lá, vamos sim. É só mais uma segunda. Os temas são sempre muito bons, então a gente vai priorizando. Mas a culpa é sua, que tem esse quadro aqui que é tão pertinente, tão útil assim pra gente, faz parte do nosso dia a dia, né? Tá bom, Andréia? Tá bom, querido. Até a próxima segunda. Um abraço em todos. Obrigado. Vamos aprender direitinho como organizar a reunião, com que frequência, quem convidar, quem deve estar presente, sinais de que a reunião está agradando, que não está agradando. E na outra semana, esse outro tema. Perdi o emprego. E agora? Falo para todo mundo, falo para ninguém, fico com vergonha. Andréia Salsa, sempre às segundas-feiras, aqui no CBN Cotidiano.